John Carpenter é um dos maiores nomes do terror americano. Criador da franquia Halloween, ele também nos deu clássicos como Eles Vivem, Fuga de Nova York. Mas ele também tem outro dom. Ele tem um talento especial para remakes, e alguns deles são considerados superiores aos filmes originais. O exemplo mais famoso foi o Enigma de Outro Mundo, que muita gente até se esquece de que foi um remake de um filme lá dos anos 50. Mas existe outro remake que muita gente esquece, ou até ignora, ou nem conhece. E eu vim falar dele hoje. Em 1995, John Carpenter lançou seu remake do clássico filme britânico A Cidade dos Amaldiçoados, lançado lá em 1960. Inicialmente, John Carpenter tinha um plano: refilmar O Monstro da Lagoa Negra, e a ideia era usar A Cidade dos Amaldiçoados como trampolim para viabilizar aquele projeto. Mas com um fraco desempenho nas bilheterias, esse projeto acabou engavetado para sempre. Apesar de tudo isso, John Carpenter sempre fez questão de elogiar e muito a atuação de Christopher Reeve no filme, e dizer que foi essa atuação que deu um valor real ao filme. Infelizmente, A Cidade dos Amaldiçoados ficou marcado na história como o último filme em que Christopher Reeve estrelou antes do trágico acidente em 27 de maio de 1995. Estou aqui com um livro, a biografia do Christopher Reeve, um baita livro. Se você quiser ler, se você gosta de ler, fica aí a indicação, onde ele conta toda essa história da vida dele, vida pessoal e vida como ator antes e depois do acidente. E a parte do acidente é bem difícil, é bem pesada. Christopher Reeve era um esportista, era muito ativo, e aí do nada ele se viu paralisado, preso a uma cadeira de rodas, tendo mobilidade apenas do pescoço para cima. Então foi uma luta diária de perseverança, de crença, momentos muito difíceis, ao ponto de que a mãe dele chegou a pedir para os médicos desligarem os aparelhos que os mantinham vivo. Outros momentos também nos quais ele chegou no limite, pensando em acabar com tudo, mas a esposa dele o convenceu do contrário. Então é uma biografia daquelas em que ele conta os altos e baixos. Ele também é um apaixonado por filmes e cinema, então conta toda a carreira dele, todos os seus filmes, a passagem dele marcante como Superman, Em Algum Lugar do Passado e outros filmes, e também conta os bastidores de A Cidade dos Amaldiçoados. E pra quem não sabe, 1995 era como se fosse um ano que ele tinha muita expectativa, um grande retorno para ele a grandes filmes, mas aí veio o acidente equestre, onde ele caiu de um cavalo e ficou tetraplégico, um acidente que chocou o mundo inteiro. Aliás, naquele mesmo ano ele estrelou Acima de Qualquer Suspeita, que foi um bom filme também, e estava escalado para atuar em outro filme de Richard Donner, o diretor de Superman. Depois disso ele continuou até atuando, fazendo algumas pontas, dirigindo algumas produções para TV, fez a participação especial na série Smallville e foi bem emocionante, tentando sempre colocar a sua paixão pela atuação acima daquela dor, daquela tragédia. E posteriormente a isso, o ator veio a falecer em 2004. E por falar em elenco de peso, Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker de Star Wars, está no filme. Ele interpreta o reverendo George, um líder religioso da cidade, um papel bem diferente daqueles que o consagrou no cinema. E ele comparou a história do filme A Cidade dos Amaldiçoados àquela série clássica Além da Imaginação, Twilight Zone, dizendo que o verdadeiro terror do filme é a ideia de perder a sua identidade, a sua humanidade e até as suas emoções para algo que você nem consegue ver. Ter Superman e Luke Skywalker no mesmo filme em um terror dos anos 90 é no mínimo uma curiosidade e tanto. Outra presença marcante no elenco foi Chrissy Alley, que descreveu sua personagem como alguém que chega na cidade se achando superior a todos, tratando os moradores como caipiras, mas que vai sendo obrigada a encarar algo muito maior do que qualquer teoria científica pudesse descrever. E a atriz vivia o auge da sua popularidade na época, Ela vinha do enorme sucesso daquela série de filmes Olha Quem Está Falando,
Só que diferente daquele filme, as crianças de A Cidade dos Amaldiçoados não eram engraçadas, não eram nada boazinhas, e a personagem dela descobria isso do jeito mais brutal possível. Inclusive, John Carpenter já explicou sobre as crianças que elas não só conseguiam ler a mente dos adultos, mas também controlá-los. Nas palavras dele, elas podem te fazer pegar uma arma, apontá-la para a própria cabeça e puxar o gatilho. E o pior de tudo é que você seria incapaz de impedi-las. Outra atriz marcante do elenco é Linda Kozlovsky, que vinha do sucesso obtido no filme Crocodilo Dundee, pelo qual foi indicada ao Globo de Ouro. Então é um filme que teve um elenco de peso. Mas por que a Universal quis refilmar aquele clássico dos anos 60 depois de muitos anos? O principal motivo é que o filme original dos anos 60 tinha as mãos um pouco amarradas. Temas como gravidez indesejada e o aborto eram temas totalmente tabus na época, o que impediu o filme de explorar essas questões. E já nos anos 90, esse debate aflorou muito sobre quem é a favor e contra o aborto. Então, essa história das mulheres ali de Midwich engravidando misteriosamente podia ser contada sem rodeios. E o próprio John Carpenter tinha outros motivos também. Ele sentia que o filme original pecava ao não desenvolver totalmente o elemento extraterrestre dessa história. E ele quis corrigir isso na sua versão, dando mais profundidade a esse aspecto na trama. Além disso, o remake incluiu muito mais violência gráfica, algo impensável na versão dos anos 60. As crianças aqui forçam uma adulta a se matar enfiando um bisturi em si mesma, e em outra cena a se imolar em chamas. Cenas que deixaram claro que esse não era o filme comportado lá do passado. Como é tradição nos filmes de John Carpenter, ele mesmo assinou a trilha sonora de A Cidade dos Amaldiçoados, criando um clima sombrio, assustador e perfeito para esse clima do filme. Falando um pouco mais de Christopher Reeve, ele sempre foi conhecido por ser um ator gentil e também muito extrovertido, e durante as gravações ele tomou uma decisão deliberada de se afastar das crianças do elenco intencionalmente, para causar nele uma sensação real de estranheza quando ele se deparasse com elas, garantindo que a tensão que aparecesse na tela envolvendo ele fosse genuína. Uma escolha simples, mas que mostra o cuidado e a dedicação que ele tinha com o seu trabalho. E nos efeitos e maquiagem, Greg Nicotero, que hoje é conhecido como um dos maiores ícones do terror moderno pelo seu trabalho em The Walking Dead. E nesse filme ele já mostrava o seu talento, para criar a aparência perturbadora por trás das crianças de Midwich. Descoloriram o cabelo dos atores mirins, aplicaram um spray branco para deixá-los com uma aparência ainda mais alienígena, e ainda teve os efeitos dos olhos brilhantes, que geraram até uma discussão nos bastidores. John Carpenter chegou inicialmente a querer que todas as crianças usassem lentes de contato pretas, cobrindo o olho inteiro. Fizeram essas lentes, tentaram colocar nas crianças, mas era um processo tão desconfortável que acabaram abandonando essa ideia e deixando para que fizessem isso digitalmente, o que acabou resultando em um efeito muito mais impressionante. Criaram um efeito especial onde as pupilas das crianças mudam de cor no momento em que elas assumem o controle das mentes dos adultos. E esse efeito dos olhos foi simplesmente icônico. Os olhos da líder das crianças, a Mara, chegava até a alternar entre o verde e o vermelho no momento em que ela assume o controle das vítimas, num efeito que ficou gravado na memória de quem assistiu ao filme. Então, com cabelos brancos, peles pálidas e aqueles olhos brilhantes, as crianças de Midwich estão entre as crianças mais assustadoras da história dos filmes de terror. Quem será que assustou mais? As crianças de A Cidade dos Amaldiçoados ou as crianças de A Colheita Maldita? Deixa aí o seu comentário. E entre as crianças do filme, tinha uma que se destacava entre as demais. David era o único que demonstrava alguns sentimentos humanos. E o personagem foi interpretado por Thomas Dekker, um jovem ator que poucos anos depois alcançaria grande fama ao ser escalado na série As Crônicas de Sarah Connor.
Mas afinal, do que trata o filme A Cidade dos Amaldiçoados? A história começa com um fato perturbador. Uma pequena cidade americana chamada Midwich é atingida por um fenômeno misterioso que deixa todos os seus habitantes inconscientes por 6 horas. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém se lembra de nada, mas logo as consequências se tornam evidentes. Várias mulheres da cidade se veem grávidas, numa ligação direta com aquele apagão inexplicável, né? A cidade passa por um blackout. E aí que entra a doutora Susan Werner, interpretada por Chrissy Alley, que propõe um acordo para as mulheres da cidade. Quem aceitasse continuar com a gravidez receberia assistência médica completa e uma bolsa mensal paga pelo governo em troca de permitir que essas crianças fossem monitoradas e estudadas. Algumas mulheres recusam, dizendo que farão o aborto, mas estranhamente, depois de uma noite de sonhos perturbadores, todas elas mudam de ideia. 9 meses depois, as crianças nascem e vai ficando muito claro que há alguma coisa de errado com elas. Todas compartilham os mesmos traços físicos marcantes, cabelos platinados, olhos penetrantes e conforme crescem demonstram poderes mentais assustadores, sem qualquer sinal de compaixão, sem qualquer sinal de humanidade dentro delas. Elas formam pares entre si, como se tivessem sido programadas para isso, e agem quase como uma mente coletiva. A única exceção é David, que seria o par de uma dessas garotas, mas essa garota teria sido levada secretamente pela doutora Susan após o nascimento, sem o conhecimento da mãe, para ser estudada. E é por isso que David é o único que caminha sozinho e que parece desenvolver emoções reais, humanas, discordando no canto dele silenciosamente das ações dos demais. E enquanto isso, a cidade de Midwich vai perdendo a paciência, né? Os adultos vão ficando muito impacientes à medida em que as crianças crescem e vão usando seus poderes sobrenaturais, forçando os adultos a se machucarem, a se matarem. A revolta só cresce, o governo percebe que aquele experimento saiu completamente de controle e o que começa como um mistério científico culmina em uma batalha geral por sobrevivência na cidade. Eu acho a história desse filme fantástica, uma premissa muito interessante. Visualmente o filme também é muito impactante, tem grandes atores no elenco, uma baita trilha sonora e uma construção de terror que só um mestre como John Carpenter conseguiria fazer. E eu assisti esse filme há alguns dias atrás e ainda é muito interessante. Então fica de dica pra você que ainda nunca assistiu A Cidade dos Amaldiçoados e ainda agora sabendo, né, que foi o último filme de Christopher Reeve, que foi um grande ator. Eu sou muito fã da carreira dele, principalmente como Superman e também no filme Em Algum Lugar do Passado. E nesse filme também, como o próprio diretor John Carpenter disse, Christopher Reeve teve uma baita atuação. E se você assistiu esse filme, quero saber a sua opinião sobre ele. O que você acha de A Cidade dos Amaldiçoados? E aonde você viu esse filme? Foi em casa? Foi na televisão? No cinema? VHS? DVD? Conta pra mim nos comentários. E deixe também o seu like se você curtiu o vídeo. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E até o próximo vídeo.